Paz do Senhor, irmãos, vamos para o estudo bíblico. Ao terceiro trimestre vamos estudar sobre 1 e 2 Samuel, ou em 1º e 2º livro dos reis, né, que os livros dos reis são, Samuel é considerado também o livro dos reis. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Pádua Rodrigues. Ele é vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo, e também é membro do conselho editorial da PEC. A lição, como sempre, a lição traz 3 objetivos, né? Lição de número 1, 1 Samuel capítulo 1. O título da lição é Os Pais de Samuel e o seu nascimento. E os 3 objetivos da lição primeiro é valorizar a frequência familiar nos cultos. Segundo é refletir sobre os compromissos de um esposo. Terceiro é aprender sobre o valor da oração. O texto áureo diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e o Senhor e chorou abundantemente. A verdade prática diz que a soberania de Deus não anula a liberdade humana, né? A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio, a liberdade humana. A introdução à lição diz que o título destes 2 livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos, né? Samuel. Seu nome significa Deus ouviu, né? Samuel foi uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. O primeiro ponto da lição vai dizer o esposo de Ana. O esposo de Ana, capítulo 1, tinha ele, o marido de Ana, Eucana, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Na Antiguidade, no Antigo Testamento, existia muito a poligamia, embora socialmente aceita desde a época dos patriarcas, jamais foi aprovada ou estimulada por Deus, cujo plano original é que cada homem tivesse sua esposa, né? E assim e automaticamente sua esposa um marido, um esposo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde Deus uniu, né, Adão e Eva, e os dois se tornou uma só carne. E foi também ali relembrado ali por Jesus no seu ministério, quando indagado pelos fariseus acerca do divórcio, da carta de divórcio. E Jesus deixa bem claro que em princípio não é começo, em princípio é para aquilo que foi criado, para aquilo, para o propósito que Deus fez. E Jesus disse que em princípio não era assim, era um homem e uma mulher, e não separe o homem que Deus uniu. E aí nós temos várias traduções bíblicas através do latim e do grego, em que mistura aquilo que Jesus acabou dando uma válvula de escape. Ele diz, no original, ele diz que não sendo por conta de fornicação, né? Só é autorizado a carta de divórcio se for constatado a fornicação e não houver o perdão. A pessoa está livre para se casar novamente. Mas, do contrário, Jesus diz que não pode casar, porque as traduções que tem, uma diz que é adultério, outra diz que é prostituição, e isso não tem nada a ver com o princípio que é fornicação, porque adultério, quem era pego em adultério era apedrejado, era morto, então não precisava ter carta de divórcio. E quem era prostituta, a mulher não tinha marido, então também
não tinha nada a ver com divórcio. O que era liberado o divórcio era a fornicação, que é antes do casamento, a mulher, a jovem tenha se juntado com outro homem. E o segundo ponto aqui vai falar o marido que teme a Deus. Este homem subia da sua cidade, né, de ano em ano para adorar Jerusalém. Por quê? Porque Eucana era levita. E assim como Josué, quando conquistou as terras e fez a divisão, ele espalhou os levitas em todas as tribos, em todos os territórios tribais. Os levitas não tinham posse, não tinham terra, e eles viviam dos dízimos do povo. E dos dízimos que o povo entregava para ele, eles dizimavam aos sacerdotes. Então, Eucana era da tribo de Levi. E ali também, ali refinando, ele era da linhagem dos coatitas. Os coatitas, a missão deles era cuidar dos utensílios do tabernáculo, né? Eles cuidavam dos utensílios do tabernáculo, a mesa dos pães, o candelabro, a pia de bronze, aquilo que ficava, os utensílios dentro do tabernáculo era com eles, na hora de montar e desmontar e fazer a manutenção e limpeza. Era com os coatitas, né? E aqui nesse terceiro subtópico encerra o primeiro ponto, acerca do esposo, né, de Ana, que era Eucana. Tinha duas esposas, e a segunda tinha filhos, e a Ana, que era a primeira esposa, não tinha filhos. O segundo ponto fala a oração de Ana. Ana era amargurada todos os anos, quando Eucana subia para Jerusalém, subia não para Jerusalém ainda, mas para Siló, onde estava o tabernáculo, e ele levava as esposas e levava as ofertas, né? Que era assim que ele fazia, e recebia os dízimos do povo, da sua tribo, né? Da sua região, e aí nas festas anuais que tinha, ele levava as suas ofertas, seu dízimo, e ia com a esposa e os filhos, ensinando o caminho, assim como diz na lei que Deus deu a Moisés: ensina o menino andando, sentando, comendo, né? Aonde tiver, inculca na cabeça do menino acerca das Escrituras. E ele fazia isso porque também ele era levita. E Ana chega lá no lugar de oração, né? E se encontra lá, havia o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, e os seus filhos eram sacerdotes. E Ana levantou-se Ana com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o segundo subtópico fala sobre a oração longa, né? Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. O sumo sacerdote, já velho, e olhando de longe, sem ter a comunicação, né, com as ovelhas, ele faz um juízo, né, dizendo que Ana estava bêbada. E é oração longa. Não necessariamente existe oração pequena, oração longa. Uma palavra é uma oração, um gesto, uma lágrima. Para o Senhor isso é uma oração. Mas o fato dela ter demorado significava justamente a situação que ela se encontrava. Uma oração sincera. O terceiro subtópico do segundo ponto fala: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Né? Belial aqui é um tipo de pessoas que não produzem nada, é improdutivo.
O significado do nome Belial é improdutivo. E aqui ela está se defendendo, porque pelo excesso da minha ansiosidade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Né? Então, o fato da gente fazer juízo das pessoas acerca da crença, acerca de ora, se não ora, às vezes se faz a obra do Senhor, se não faz, sem conhecer a pessoa, é um juízo perigoso. E aqui, nesse terceiro subtópico do segundo ponto, fala sobre, lamentavelmente, muito da religiosidade contemporânea, encenação do que não somos. Admitimos isso, né? Que muito da religiosidade coloca para aparentar aquilo que a gente não é. E é necessário a gente ser íntegro, assim como Deus fala de Jó. Íntegro significa inteiro, verdadeiro, e inclusive na oração. E o terceiro ponto aqui fala, quando a Ana ora e explica para o sumo sacerdote, né, que ela estava orando. E a oração que Deus ouve realmente é aquela que, quando a gente ora, a gente entrega ao Senhor como se não tivesse mais o que fazer, como se fosse a última coisa que a gente fosse fazer na vida e fosse morrer. E a gente tem visto isso ao longo de todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, quando já não se tem mais o que recorrer da capacidade, da força humana, de recurso humano. Esse tipo de oração o Senhor ouve e atende quando a gente ora com sinceridade, clamando a Ele, dizendo que só Ele, se Ele não resolver, certamente não viria de outro modo ou de outro lugar. E é isso que Deus quer de nós, que a gente entenda que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Deus, e que a gente deve orar, deve buscar Ele, não apenas como um resolvedor de problemas, mas devemos orar também por gratidão, devemos orar também com adoração, e não apenas buscar ao Senhor apenas como um resolvedor de problemas, apenas como um entregador de bênçãos. E aqui o nascimento do milagre, né, o nascimento milagroso, Deus havia fechado a madre, né, de Ana. Existe uma pequena diferença entre esterilidade, e Deus fechou a madre. Porque às vezes a pessoa é estéril, mas às vezes não é, e Deus fechou a madre por um tempo, por um propósito. E aqui ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia: o Senhor viu, né, a minha oração, o significado do nome Samuel. Deus responde às orações de Ana, como fez em várias outras ocasiões. Deus começou a resolver a situação de Ana e de Israel, enviando um bebê, um menino chamado Samuel, que significa Deus ouviu. E nesse segundo subtópico aqui, devolvendo a Deus. Ana, ela fez uma oração clamando a Deus, mas ela também fez um voto. Ela de tanto ser humilhada pela sua adversária, pela sua concorrente, né? Ela orou ao Senhor e disse: Senhor, se tu me der um filho varão, filho homem, eu vou entregar ele para servir na tua casa toda a sua vida. E Deus se agradou desse voto e abriu a madre de Ana, e ela teve o filho. E quando ela teve o filho, ela não pensou duas vezes. Ela não foi às festas enquanto o menino estava mamando, Ela fala para o seu marido: olha, esse ano que o menino nasceu, eu não vou
a Siló. Vocês vão entregar a oferta lá e eu só vou quando o menino desmamar. Que deve ter sido no ano seguinte, ela deve ter entregado o menino ali com um ano e pouco, que é quando a criança desmama. E Ana cumpriu o seu voto, entregando o filho ali na casa do Senhor aos cuidados do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos que eram sacerdotes. E aqui entendemos que Eucana era um homem que cuidava da sua família, apesar de ser polígamo. Isso não era errado no sentido de proibido. Deus não ordenava, mas permitia. E ele cuidava das suas famílias, né, e levava as suas esposas para adorar, e ensinava a ofertar, a dizimar, até porque ele era levita, e ele recebia dízimo do povo também. E aqui no terceiro subtópico, concluindo o terceiro ponto, ele vai falar sobre a oração e o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E aí a gente vê que todos aqueles que aclamaram ao Senhor, que fizeram voto com o Senhor, ao passar pela situação, pela prova, pelas tribulações, no final tiveram um cântico novo. Foi assim com Ana, foi assim com Maria, foi assim com Miriam, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Se você olhar em toda a Bíblia, inclusive hoje nós devemos fazer isso, ter um cântico novo diante do Senhor por tudo que Ele fez por nós. Essa é a nossa primeira lição, que tem por título Os Pais de Samuel e o seu nascimento. Um nascimento milagroso, com um propósito, e nós devemos mergulhar na palavra de Deus para buscar entendimento, para buscar sabedoria, conhecimento e revelação do Espírito Santo acerca das Escrituras. Porque a igreja está carente, a igreja está necessitando de pessoas que se levantem com o dom que Deus deu, o dom de ensinar. Aqui o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Tiago, ele vai dizer a Timóteo, aquele que foi levantado para ensinar, que se esmere, que busque, que não chegue na sala de aula falando de coisa que não tem nada a ver, mas que chegue com revelação, para que realmente os alunos aprendam, os irmãos aprendam e cresçam e amadureçam, porque a igreja precisa amadurecer. E nós estamos iniciando esse terceiro trimestre. Nós vamos estudar esses 2 livros nesse terceiro trimestre, 13 lições em 1º e 2 Samuel. Que Deus abençoe os irmãos. Leia o livro, os 2 livros, 1º e depois 2 Samuel, e leia conjuntamente com a lição, para que você aprenda, para que você extraia sabedoria, conhecimento e revelação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.